Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina Valdevieso, sou formada em Engenharia Civil, Design de Exteriores e mestre em Tecnologias Limpas pela Unicesumar. É um prazer estar nessa noite com vocês no Congresso de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Inovação da Uningá. Nessa noite, irei falar com vocês sobre construções sustentáveis, desafios e perspectivas. Então, para iniciar o nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo que expressa a preocupação com a qualidade de um sistema que integra o ambiental e o humano. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, temos que pensar em meio ambiente e ser humano. Os dois têm que ser benéfico para os dois, né? Quando algo é sustentável, ele beneficia tanto o ser humano quanto o meio ambiente. Não podemos agredir nenhum dos dois. Então, sustentabilidade é isso, é a gente fazer uma ação, uma indústria, uma construção que integra o ambiental e o humano, que seja bom para os dois. O que é sustentabilidade na construção civil? É um conjunto de ações que visam reduzir o impacto ambiental da construção e, ao mesmo tempo, que garante a qualidade de vida e a viabilidade econômica da obra. Então, para uma obra ela ser considerada sustentável, para a construção civil ser considerada sustentável, para termos a sustentabilidade, né, dentro da construção civil, a gente precisa reduzir esses impactos ambientais que a gente conhece, que são gerados, e a gente precisa ter uma qualidade de vida, precisa continuar com a nossa viabilidade econômica e também precisa da qualidade da obra, tudo isso não agredindo o meio ambiente. Dentro da sustentabilidade, existem três pilares, são ambiental, social e econômico. Esses pilares, eles são essenciais para o desenvolvimento sustentável e para a sobrevivência do planeta. Para que uma organização seja considerada sustentável, é necessário que esses três pilares coexistam e interajam entre si. Não só uma organização. Quando a gente fala de uma construção, quando a gente fala de uma indústria, de um produto, de um material, os três pilares precisam existir. Dentro da construção civil, quando a gente fala desses três pilares, o ambiental, ele seria aí para a minimização dos impactos ecológicos, o uso de materiais renováveis e redução dos resíduos gerados aí pela construção. Já o social, a gente pensaria no bem-estar e na saúde dos ocupantes e na inclusão social e valorização do entorno urbano aonde está inserido a construção civil. E o econômico seria a eficiência dos custos ao longo da vida da construção e a melhoria da nossa produtividade enquanto construção. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram criados na Agenda 2030 pela ONU, tá? Esses objetivos, eles são um guia para países, empresas, instituições e sociedade civil, como uma forma de incentivar a atuação em prol do desenvolvimento sustentável. Alguns objetivos das ODS têm mais afinidade com a construção civil, como os que abordam água e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno, indústria, inovação e infraestrutura. Eu trouxe essa imagem para vocês que mostra alguns objetivos, né? Os objetivos aí que falam sobre a construção sustentável. Depois vamos visar mais 4 objetivos, que são os objetivos 9, 11, 12 e 17. Mas agora eu vou falar um pouco para vocês como esses objetivos eles englobam a construção civil. Então, o objetivo 3, ele é sobre saúde e bem-estar, mas ele fala de construção civil na parte onde os edifícios sustentáveis, eles melhoram o conforto, a saúde, o bem-estar e a produtividade desses ocupantes. Já o objetivo 7, ele é de energia
limpa e acessível. Edifícios sustentáveis, eles podem utilizar energias renováveis cada vez mais baratas para ser implementadas. Já o objetivo 8, ele fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. Aqui a gente fala que a construção desses edifícios sustentáveis, eles geram empregos e impulsionam a nossa economia. Já no objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura, os edifícios sustentáveis, eles fomentam a inovação e contribuem para uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas. Já o objetivo 11 é um dos nossos principais aí, cidades e comunidades sustentáveis. Edifícios sustentáveis são o motor das cidades e comunidades eficientes. O objetivo 12 é o consumo e produção responsável. Também fala aqui que edifícios sustentáveis, eles utilizam princípios circulares, onde os resíduos são melhores aproveitados. O nosso objetivo 13, ele fala sobre a ação contra a mudança global do clima. Então, quando a gente faz um edifício sustentável, esses edifícios eles geram menos emissões, contribuindo com o combate às mudanças climáticas. O 15 é vida terrestre. Nossos edifícios, eles contribuem com a biodiversidade, economizam água e reduzem os danos ambientais. E, por fim, o objetivo 17, que seriam parcerias e meios de implementação. Através da construção de edifícios sustentáveis, são criadas relações globais mais fortes. Então, a gente viu aí os objetivos que a gente poderia abordar, né, dentro da construção civil. Porém, eu separei 4 objetivos para vocês, igual eu disse, o 9, o 11, o 12 e o 17, para a gente falar um pouco mais a fundo, que são os principais aí objetivos que a gente pode encontrar parte de construção sustentável. Então, o 9 seria de indústria, inovação e infraestrutura. A construção, ela pode contribuir aí, né, esse objetivo, desculpa, pode contribuir para a construção de infraestruturas sustentáveis, pois a ODS 9, ela estabelece metas para a construção de infraestruturas resilientes e modernas. Então, ele está aí diretamente ligado com a construção civil na parte de infraestrutura. A ODS 11 é a mais ligada aí com a construção civil, que é de cidades e comunidades sustentáveis. A construção civil ela pode adotar tecnologias inovadoras para reduzir o impacto ambiental, aumentar a eficiência e diminuir os custos. Também é possível dar preferência a materiais e soluções ecológicas e apostar em designs inovadores. A ODS 12, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 12, ele é de consumo e produção responsável. O setor da construção civil pode buscar inovação em processos e produtos, reduzir desperdícios e incentivar a circularidade e promover reciclagem. Então, esse objetivo, ele pensa aí mais na parte de gerenciamento dos nossos resíduos, né, para a gente reduzir aí os desperdícios também que são gerados na construção civil, e ele também prevê aí incentivar os materiais que têm circularidade. Então, aqueles materiais que eles são inseridos no mercado, são utilizados, quando eles terminam de ser utilizados, eles passam para o processo de reciclagem e voltam aí para o mercado. O objetivo de número 17 parcerias e meios de implementação. As empresas da construção civil podem formar parcerias com o setor público e sociedade civil, setor privado também, para impulsionar iniciativas de desenvolvimento sustentável. Então, a gente pode aí criar essas parcerias, promovendo algumas coisas para a gente conseguir fazer com que essas iniciativas de desenvolvimento aconteçam. Então, quando a gente pensa numa obra, a gente consegue criar aí a obra sustentável, consegue, quando estamos fazendo a obra, criar um meio ambiente mais harmônico para que essas parcerias sejam cada vez mais criadas e aceitas
para os meios de implementação aí da sustentabilidade. A construção civil é um dos principais motores da economia global, mas também causam grandes impactos ambientais. Por isso, as empresas do setor têm se adaptado para adotar práticas mais sustentáveis. Então, cada vez mais a gente consegue ver que a construção civil está se preocupando com a sustentabilidade. Cada vez mais ela tenta se inserir nesse meio sustentável através de materiais, através da redução dos resíduos, da reciclagem desses materiais, através da preocupação em produzir menos carbono para o meio ambiente, entre outras formas aí de sustentabilidade, tá? Na inovação também dos nossos edifícios. Então, cada vez mais a gente tem inovações na parte de recursos hídricos, na parte do uso de energia. Então, a construção civil aí vem se preocupando muito e vem tentando se adequar para entrar na sustentabilidade como um todo. Mas sabemos que temos muito ainda a caminhar, precisamos de muitas melhorias, de muitos avanços, para que a gente consiga ter uma construção civil mais sustentável. Então, as construções convencionais contribuem significativamente para a mudança climática e a degradação do meio ambiental aí. Por quê? Porque esse setor ele consome 40% dos recursos globais de energia e produz 25 a 40% das emissões globais de CO2, além da produção dos resíduos que são um problema na construção civil. Hoje, a gente tem resíduos sendo gerado aí nas obras de construção, nas obras de reforma, nos reparos, nas demolições. Então, em vários processos de construção civil, são gerados resíduos. Esses resíduos, eles são exemplos de blocos cerâmicos, concretos, tijolos, telhas, azulejos, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, vidros, entre outros resíduos que podem ser gerados pela construção civil. O descarte correto desses resíduos é importante para evitar danos ambientais e danos à saúde também. O ideal é que os resíduos sejam reutilizados ou reciclados, principalmente que possam ser utilizados como agregados, como blocos e tijolos, dentro da própria construção civil. E a construção civil ela tem que ser responsável pelo gerenciamento dos seus resíduos. Então, a construção civil ela tem que resolver aí o problema da reciclagem ou a destinação correta para os resíduos que é gerado por ela. Construção sustentável, ela oferece benefícios ambientais, sociais e econômicos, como a redução do consumo de energia, menor emissão de gás carbônico, qualidade de vida melhorada para os ocupantes, e também um melhor ambiente aí para todos nós. Os principais desafios da construção sustentável. Atualmente são a gestão dos recursos hídricos e de energia e também a gestão dos resíduos, como a gente falou no slide anterior. Esses resíduos ainda é um problema, ainda tem muito resíduo indo para aterro e o melhor a se fazer, igual foi falado, é a reciclagem, né? Também outro desafio seria o consumo mais eficiente de água e de energia, o controle da emissão de gases, então o CO2 aí ainda é muito gerado, principalmente na hora que vamos fazer o cimento, na hora de queimar o tijolo, nos caminhões que precisa na construção civil, então vai caminhão para a parte de britagem, a britagem aí também é um problema, então os caminhões vão na parte de britagem, na hora do cimento, caminhão para material, caminhão para tirar resíduo, também é bastante CO2 aí que é gerado, entre outras fases da construção, que também acabam gerando o CO2 e outros tipos de gases, tá? O custo também é um dos principais desafios. Por quê? Porque as práticas tradicionais que a gente é acostumado, elas vêm tendo um valor mais acessível, né? Elas são mais baratas do que as práticas e as tecnologias com eficiência energética,
essas práticas mais sustentáveis. Então, atualmente, a gente já consegue ver que o valor das coisas sustentáveis, né, que os produtos que atendem aí à sustentabilidade, eles já estão com os valores um pouco melhores, mas ainda temos os produtos tradicionais aí com um valor bem mais acessível para a construção, o que acaba fazendo com que muitos construtores, construtoras e clientes optem pelos materiais tradicionais e não sustentáveis, tá? E adaptação. Adaptação às necessidades do meio ambiente é uma necessidade estratégica para garantir a viabilidade a longo prazo do setor. Então, a gente precisa se adaptar para que o meio ambiente não seja prejudicado, não seja mais prejudicado ainda, porque vemos aí, né, o aquecimento global, vemos como o ar está, a saúde humana vem sendo afetada por conta disso. Então, a gente precisa se adequar às necessidades do meio ambiente para que a gente não seja afetado em longo prazo. Materiais sustentáveis. Temos materiais, técnicas e projetos sustentáveis aí recebendo cada vez mais espaço no mercado das pesquisas. Então, a gente vê, se procurarmos aí pesquisas sobre construção civil e sustentabilidade, cada vez mais conseguimos achar materiais sustentáveis, materiais com resíduos, então, concreto, eu pesquisei sobre esses materiais, sobre essas pesquisas, desculpa. Então, vem tendo muitas pesquisas sobre concreto com vidro, concreto com plástico, concreto com os RCCs, né, que são os resíduos da construção civil. Então, também, na hora de fazer os agregados da construção civil, em vez de fazer o processo de britagem que a gente conhece, ir lá extrair da rocha a brita, o pessoal está buscando aí utilizar os resíduos de construção civil, como os blocos cerâmicos e tijolos aí, que são resíduos, eles utilizam junto com as britas ou já estão tentando substituir aí a brita por esses materiais. Então, as pesquisas estão aí numa crescente bem forte sobre a sustentabilidade, sobre materiais sustentáveis, sobre o uso de resíduos dentro da construção civil e o uso de resíduos da construção civil em outras áreas também. A substituição de materiais que utilizam recursos naturais por materiais com recursos reciclados na construção é uma provável saída para a gestão de resíduos. Então, como a gestão de resíduos é um dos nossos principais desafios, as pesquisas têm sido bem voltadas aí para essa área, em conseguir a reciclagem desses materiais e reutilizar eles dentro de materiais para a própria construção civil. Além disso, também vem sendo muito estudado materiais sustentáveis, como, por exemplo, o tijolo ecológico, que também é conhecido como tijolo solo e cimento. A produção desse tijolo, diferente do tijolo que a gente já conhece, né, que é o tijolo que precisa ser queimado, que passa pelo processo de queima, que emite gás carbônico e tudo mais. Esse tijolo não, ele é a frio, pego cimento e solo, ainda é utilizado cimento, né, que muitos aí ainda dizem que é um problema por conta da sua produção, mas é uma quantidade menor de cimento, mais de solo, e ele é misturado com água e moldado por máquinas hidráulicas ou manualmente, e não é passado pelo processo de queima, o que já é uma vantagem sobre o nosso tijolo convencional que estamos acostumados. O bambu também, casas de bambu, igual a gente consegue ver aqui nessa imagem, o bambu é um material sustentável que vem cada vez mais aí ganhando visibilidade. As casas e alguns móveis feitos de bambu têm ganhado bastante credibilidade e tem sido bastante visto aí pelos arquitetos, engenheiros, e ficam obras muito bonitas, como a gente consegue ver aqui nessa casa, ficam bem charmosas também. E aí também a gente tem o paver drenante, que além de todos os problemas aí que a gente citou da construção civil, a construção civil ela também acabou impermeabilizando, né, o solo das nossas cidades. Então, a gente consegue ver também que cada vez mais a gente tem enchentes
cada vez mais temos inundações, os nossos solos estão cada vez mais impermeabilizados com pavimentação, com construções, e isso acaba acarretando nas inundações, nas enchentes, nos problemas que a gente vê causando aí de chuvas muito intensas, não tem onde a água escoar, porque está tudo pavimentado, e acaba inundando. Então, o paver drenante vem sendo considerado um material sustentável aí para a parte desses recursos aí de saneamento, né? De não inundar, porque através do paver drenante a gente consegue ter o melhor escoamento da água e está ajudando aí em várias cidades para escoamento da água e para diminuição das inundações que vêm ocorrendo frequentemente. Tecnologias e técnicas sustentáveis. Podemos falar do telhado verde e sistemas de isolamento térmicos. Eles são técnicas de eficiência energética que reduzem, a necessidade do aquecimento e refrigeração artificial. Então, o telhado verde, por exemplo, nas grandes cidades aí que tem muitos prédios, que a gente não consegue ter muitas árvores, o telhado verde ele vem sendo fortemente adotado, não só por ter mais árvores, por suprir aí a parte ambiental na parte de mata, na parte verde, né, das cidades, mas também por conta de reduzir aí o aquecimento das casas. Tem vários estudos sobre telhados verdes e os estudos comprovam que quando a gente tem um telhado verde numa residência, a residência ela é bem mais fresca do que as outras residências. Então, isso acaba com que a refrigeração com ar-condicionado é menos utilizado, e aí a gente já entra na parte de eficiência energética. Então, é menos utilizado a energia também. A automação, a IoT, são tecnologias, né, a inteligência, são tecnologias emergentes que permitem o monitoramento e a otimização dos consumos de energia dos edifícios. Então, o pessoal vem cada vez mais automatizando a casa e a inteligência também vem sendo cada vez mais utilizada para que reduza o consumo, para que você consiga apagar a luz, para que você consiga gerir melhor a sua casa na parte de energia. Então, o consumo da energia está sendo muito bem aproveitado através dessas técnicas e tecnologias. Certificações e normas. Edifícios certificados apresentam maior eficiência do uso de energia e atraem mais investimento devido à valorização do imóvel. Existem algumas certificações, como o LEED, o BRAEM, a Aqua, e elas estabelecem parâmetros de sustentabilidade e eficiência energética. Aqui eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a certificação LEED. Aqui em Maringá, eu sei de um edifício que obteve certificação LEED, que é o edifício do Sicredi Texas. Eu não trouxe foto dele para vocês, mas eu vou falar um pouco sobre como funciona essa certificação. E essas certificações vêm sendo cada vez mais buscadas e cada vez mais as pessoas querem cada vez mais ter essas certificações dentro da obra, porque valoriza o imóvel quando venda ou aluguel, ou também dentro de prêmios que existem na construção civil. Então, a certificação LEED, ela é uma sigla em inglês e é um sistema de classificação internacionalmente reconhecido que avalia a sustentabilidade de edifícios e estruturas. O objetivo é incentivar a adoção de práticas de construção sustentável, desde o projeto até a manutenção do edifício. Então, a certificação LEED, ela pode ter alguns níveis. Ela pode ser o certificado, prata, ouro e platina, tá? Então, para essas certificações, você tem que fazer pontos. Cada categoria tem uma pontuação que vai de 1 a 100 pontos. E para receber a certificação, o edifício deve atingir no mínimo 40 pontos.
as categorias que são avaliadas dentro da certificação LEED são a localização e o transporte, o uso do solo, eficiência energética, qualidade do ar interior, materiais e recursos, qualidade ambiental do local, inovação e créditos regionais. Então, a certificação LEED pode trazer aí vários benefícios, como a melhoria nas contas de luz e água, a diminuição da emissão dos gases tóxicos, a melhoria da produtividade dos funcionários, a valorização do imóvel, a modernização do empreendimento e o uso racional dos recursos hídricos. Então, quando a gente pensa aí em certificação LEED, desde o projeto, quando a gente vai estruturar um projeto, a gente já tem que pensar que queremos essa certificação. Então, uma certificação muito séria, muito requisitada aí pelas construções que visam ser mais sustentável, pelas construtoras, né, e também empreendimentos. Nesse caso aqui em Maringá, temos o Sicredi-Dex, que obteve a certificação LEED. Então, desde o projeto até o final da obra, é feita aí vistorias pela certificação LEED, eles vão na obra, olham todos os projetos, olham como está o interior, a limpeza da obra. Então, uma das coisas que eles avaliam é que não pode ter aquela poeira por conta dos funcionários e do entorno da obra. Eles observam o uso do solo, observam a eficiência energética, como está sendo utilizado. Também eles olham aí a gestão dos resíduos. Então, a obra ela tem que destinar os resíduos para os lugares corretos, tem que fazer a reciclagem dos resíduos, tanto os resíduos de obra quanto os resíduos aí de banheiro, de cozinha e tudo mais. Então, é uma certificação que ajuda aí na construção sustentável. Então, ela veio aí para somar, né? Ela existe já há alguns anos, e ela veio aí para somar e para nos ajudar na parte de construções sustentáveis. Eficiência hídrica. Edifícios sustentáveis podem reduzir o consumo de água em até 30% com práticas adequadas. Tecnologias de captação de água da chuva e reutilização de águas cinzas contribuem para a eficiência hídrica e ajudam em regiões com escassez de água. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês do tratamento de água cinza. Tá? A gente tem aqui o azul escuro, água potável, azul claro, água cinza tratada e água cinza na cor cinza. Então, aqui a gente tem as caixas de armazenamento de água potável e de água cinza, elas precisam ser separadas. Então, a gente utiliza aí água potável no chuveiro, utiliza na pia, e quando é utilizada, vai para o esgoto aí essa água, e em vez de cair na nossa rede de esgoto, a gente passa numa caixa aqui de sabão, que a gente chama, e filtro essa água, e aí, depois dessa filtragem, desse tratamento com a água, ela vai para um reservatório da água cinza tratada, é bombeada para uma caixa d'água, e ela pode ser utilizada no vaso sanitário, em torneiras de irrigação, entre outras coisas. Além desse sistema aqui de água cinza, que pode ser tratado, a gente também tem a captação da água da chuva, que eu não trouxe uma imagem, mas posso explicar um pouquinho mais para vocês, que através das calhas da casa, a gente capta essa água da chuva, ou também de sistemas no piso, né, ralos aí, vão todo para um reservatório dessa água, e essa água pode ser utilizada nos vasos sanitários, pode ser utilizada em irrigação, pode ser utilizada aí para lavagem de calçadas e tudo mais. Então, são dois sistemas aí, tanto de tratamento de água cinza quanto o de captação de água da chuva, que ajudam na eficiência hídrica e no menor consumo de água aí pela construção civil. Eficiência energética. A arquitetura bioclimática, que aproveita iluminação e ventilação natural, reduz a dependência de sistemas artificiais de energia. O
O uso de energia renovável, como painéis solares e turbinas eólicas, reduz a pegada de carbono dos edifícios. Então, cada vez mais os arquitetos e projetistas, engenheiros, vêm pensando em casas que tenham uma maior iluminação natural, para que durante o dia, quando a gente tem a luz do sol, a gente não precisa ficar utilizando a energia elétrica aí para nossa luz. Então, isso já ajuda na eficiência de energia, né? A gente já ajuda aí o nosso meio ambiente, e além disso, o uso de energia dos painéis solares, das turbinas eólicas, eles também ajudam a reduzir a pegada de carbono dos edifícios e também ajudam aí a diminuir o quanto de energia é consumida pelos edifícios. Então, essa parte energética, ela tem bastante recursos. Atualmente, o pessoal vem fazendo bastante janelas, vem utilizando bastante vidros aí na casa, para que cada vez menos a gente precise utilizar energia elétrica durante o dia na parte de iluminação. Economia circular na construção. A economia circular, eu já falei um pouco sobre ela para vocês, né? Ela promove o reuso de materiais e a reciclagem de resíduos, reduzindo a necessidade de novos recursos. As construções modulares, por exemplo, são uma alternativa para otimizar o uso de materiais e gerar menos desperdício. Então, a economia circular, ela é o que eu falei para vocês, quando o material ele é inserido no mercado, aí ele é inserido no meio ambiente, ele é utilizado, depois ele passa para uma reciclagem para voltar para o nosso meio ambiente, ou ele é reutilizado de alguma forma. Então fica esse ciclo aí e não vai para aterro direto. E, além disso, as construções modulares, que a gente tem exemplos das construções de container, ou steel frame, wood frame, e outros tipos de construções modulares aí, são alternativas para otimizar os materiais e gerar menos desperdício. Por quê? Essas construções que são industrializadas, que são modulares, elas geram menos resíduos, porque como elas são feitas em indústria, ela tem uma qualidade, né, um processo de qualidade, um gerenciamento na qualidade um pouco melhor, um pouco mais focado ali, porque eles precisam atender normas específicas brasileiras e internacionais. E, além disso, o projeto tem que ser muito bem pensado, porque como vai para uma indústria, depois esse projeto dificilmente pode ser alterado, porque ele é modular. Então, já vem aí com as janelas, como vocês estão vendo aqui na imagem, já vem com portas, então, já vem com a parte elétrica, hidráulica. Então, essa construção tem que ser bem elaborada na hora do projeto, e isso ajuda a gente ter cada vez menos desperdício e também menos resíduos na construção. Aspectos sociais e urbanísticos. A construção sustentável também considera o impacto no entorno e o bem-estar dos usuários, promovendo inclusão social e qualidade de vida. Então, a gente falou aí das ODS, né? A ODS 3, que é bem-estar e saúde, ela é uma das ODS aí que a gente comentou bastante sobre o bem-estar e a parte de saúde, tanto dos usuários, quanto do entorno da obra, quanto da população em geral. Então, é importante a gente pensar que com a construção sustentável, a gente vai ter o bem-estar e a saúde de todos, não somente dos trabalhadores da construção civil. Claro, eles vão ser muito vai trazer muitas melhorias aí para a saúde deles, por conta de pó, por conta de gases, por conta de resíduos tóxicos, enfim, de várias coisas, mas da população em geral também. Porque quando a gente pensa em uma construção sustentável, é menos carbono que está indo para o meio ambiente, então isso ajuda na nossa saúde, é menos resíduos que estão sendo gerados, então é menos resíduo indo para aterro, o aterro emite gás, o aterro traz problemas de saúde global, então também
vem na gente. Então, a gente tem que pensar em um todo, no ambiente como um todo. A construção sustentável, ela traz inúmeras melhorias aí para a nossa saúde, né? Para o nosso bem-estar e também o bem-estar dos animais, né? Porque a gente sabe que a qualidade de ar piorada também afeta na vida dos nossos animais. Estudos mostram que edifícios verdes podem melhorar a saúde mental e o bem-estar dos ocupantes. Então, a gente sabe aí que a iluminação natural, ela traz aí uma melhor saúde mental, ela ajuda a melhorar a saúde mental dos ocupantes. E também o contato com a natureza. Então, nesses edifícios que tem bastante verde, que tem os telhados verdes, tem muitos edifícios que o telhado verde você consegue ter acesso, eles fazem caminhos, eles fazem tipo uma praça no telhado do edifício, onde a pessoa consegue ter mais contato com a natureza. E esse contato com a natureza é cada vez mais importante, né, pessoal? Porque a gente sabe que quando a gente fala de bem-estar, não é só sobre a nossa saúde física, né? Mas também a nossa saúde mental. E no mundo atual, a gente sabe que cada vez mais a saúde mental vem sendo uma preocupação, né? E o contato com a natureza, o contato com o verde, ele traz esse melhoramento da saúde mental, e isso já foi comprovado, tá? Por estudos, que o contato com a natureza melhora aí a saúde mental e traz benefícios para a nossa saúde mental, assim como o contato com o sol, com a luz natural, também melhora a nossa saúde mental. Então, quando a gente pensa em bem-estar e saúde, a gente não está pensando somente no físico, mas também a gente está pensando no mental, tá? Então, construção sustentável, ela ajuda aí nos dois âmbitos da saúde. Perspectivas futuras. O uso de materiais mais sustentáveis, que reduzem a emissão de gases e consumo de energia e podem ser reutilizados ou reciclados, a adoção de práticas e designs ecoeficientes, a utilização de tecnologias inovadoras, como a metodologia BIM, e a destinação adequada de materiais para reaproveitamento e reciclagem. Então, para um futuro, como que a gente pensa que a construção vai estar num futuro? O que a gente espera, né? A gente espera que cada vez mais venham sendo criados materiais sustentáveis, que cada vez mais seja pesquisado sobre esses materiais, e tenha aí mais incentivo para a pesquisa, porque é através da pesquisa que a gente vai ter a criação desses materiais sustentáveis. Então, a gente aí foca, né, e pede aí que cada vez mais vocês pesquisem, se interessem pela construção sustentável. Como eu já disse para vocês, a construção sustentável é um bem de todos, é um bem geral, né? É um bem da população mundial e vai ajudar todo mundo. Então, vocês, como estudantes aí de engenharia civil, de arquitetura, design de exteriores, entre outros cursos aí que estejam aí, pesquisar sobre materiais sustentáveis é muito importante, é muito interessante. E também, quando vocês forem aí profissionais, tentar buscar utilizar esses materiais que já existem no mercado, tentar mudar. Ah, eu ia utilizar um paver normal, vou utilizar um paver drenante. Ah, e olha, esse material aqui, ele existe normal e ele existe de bambu. Ah, não, mas eu lembro da palestra, ou quero ser mais sustentável, vamos utilizar então material de bambu. Ou, vou fazer uma casa, o tijolo ecológico, o tijolo normal, qual que eu vou utilizar? Não, vamos para o tijolo ecológico, porque ele é mais sustentável. Então, como profissional, daqui a um tempo, pensar também em alternativas sustentáveis. Às vezes, o normal, né, o que a gente mais utiliza, é mais fácil, porque não tem que pesquisar e tudo mais, mas a gente espera numa perspectiva futura aí que tenha vários materiais sustentáveis, que não seja preciso aí o pessoal procurar, ter que fazer pesquisa para saber o que é sustentável e o que não é, não, que já esteja aí melhor colocado no mercado os materiais sustentáveis, e também que o consumo, né,
de energia aí já esteja sendo menor utilizado, e que os materiais reciclados, além dos sustentáveis, né, também esteja cada vez mais em alta, que a gente tenha muitos materiais sustentáveis, muitos materiais reciclados, e que os materiais que atendem o ciclo aí de vida, né, que não vão direto para o aterro, eles estejam aí cada vez mais no mercado também. A adoção de práticas de design ecoeficiente. Então, a gente espera aí que o pessoal utilize cada vez mais casas de bambu, que utilize cada vez mais casas modulares, igual eu falei para vocês, que são métodos de obra que tem menos desperdício, né, que tem menos resíduo gerado. Então, essas práticas e designs ecoeficientes aí são muito bem vistas, estão sendo muito bem vistas, e a gente espera que numa perspectiva futura seja aí a grande maioria, que de um total aí 90%, 80%, pensando bem positivo, tá, pessoal? Que 90%, 80% das casas aí pensem em práticas de design ecoeficiente, bastante janela, bastante iluminação natural, né? Que tenha telhados verdes para não precisar tanto de ar-condicionado, que tenha a reutilização da água, que tenha a reutilização aí das águas cinzas, enfim, que tenha automação na casa e os materiais, como eu já tinha dito. A utilização de tecnologias inovadoras como a metodologia BIM. A metodologia BIM ela veio aí para nos ajudar e muito nas construções sustentáveis, porque através da metodologia BIM a gente consegue compatibilizar todos os projetos. Então, às vezes lá na obra, o que ia acontecer? Que a gente ia precisar quebrar alguma coisa, gerar resíduo, refazer, gerar resíduo, qualquer coisa assim do tipo que ia trazer um problema na obra, que a gente ia acabar gerando resíduo, ia acabar tendo um retrabalho, né? Acabar utilizando mais energia por isso, mais material por isso, mais resíduo sendo gerado, a metodologia BIM ela veio para nos ajudar aí a fazer essa compatibilização desses projetos e diminuir aí a quantidade de resíduos gerados na obra e também essa compatibilização de vários setores e a melhoria aí da nossa construção sustentável. E a destinação adequada dos materiais para reaproveitamento e reciclagem. Então, numa perspectiva futura, a gente espera que cada vez menos esteja sendo utilizado aterros, que a gente tenha encontrado outras formas de destinar o nosso material, que materiais para reaproveitamento e reciclagem esteja super em alta, que os materiais de construção civil tenham tido um destino de reciclagem ou de reutilização, de reaproveitamento, seja aí um mundo um pouco diferente da construção civil, que a construção civil seja sustentável, que a gente não precisa falar, não, vamos pensar em como fazer uma construção civil sustentável, construção sustentável. Não, ela já seja. Então, os materiais já estejam aí, né? Utilizar cada vez menos os recursos energéticos, os recursos hídricos, os recursos naturais, né? Cada vez menos ter extração de areia, de brita, enfim, de outros recursos aí que também são utilizados, e que os nossos materiais estejam com a destinação correta aí, sendo reciclados. Pessoal, eu agradeço muito pela atenção de vocês, espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês sobre a construção sustentável, sobre os desafios, sobre as nossas perspectivas aí para o futuro. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu vou passar para o professor colocar aqui para vocês. Peço desculpa de não estar no slide, mas espero ter conscientizado um pouco mais vocês como futuros profissionais, né, de construção civil e também como estudantes de construção civil. Então, aí fica um apelo para vocês pesquisarem cada vez mais sobre materiais sustentáveis, sobre
a reutilização dos materiais de construção civil, pesquisar cada vez mais materiais que já existem, né, que sejam sustentáveis para a utilização. Quando forem profissionais, aí fica também outro apelo para vocês conseguirem aí utilizar cada vez mais esses materiais. E não vamos deixar essa bandeira da sustentabilidade cair, né, pessoal? É muito importante. O meio ambiente, ele pede a sustentabilidade, ele grita por sustentabilidade, né? Sabemos aí que cada vez mais as construções estão buscando a sustentabilidade também, e o nosso ar aí implora por isso. Temos muitas cidades, passamos aí por um período onde a nossa cidade estava com muita fumaça aqui em Maringá, então a gente está aqui para conscientizar vocês e para mostrar que a construção civil sustentável é viável, né? Ela pode acontecer. As pesquisas existem, materiais já estão sendo pensados, materiais já existem, então é só uma questão de conscientização e mais busca, né? Mais interesse da população, mais interesse das construções, das construtoras, dos engenheiros, arquitetos e designers, para que a gente consiga aí fazer cada vez mais uma construção civil sustentável, tá bom? Agradeço mais uma vez vocês pela atenção, por terem ficado até aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado da palestra. E mais uma vez, se ficar alguma dúvida, vou pedir para o professor colocar o meu e-mail para vocês, tá bom? Eu agradeço muito, tenham uma boa noite e muito obrigada.